gente conversa agora sobre saúde. Pode rodar a vinheta, então, do nosso quadro. As mortes no trânsito provocadas pelas drogas, como maconha, metanfetamina e medicamentos, agora vai complicar, benzodiazepínicos, e eu já vou confirmar se eu acertei ou não, estão sendo uma preocupação cada vez maior das autoridades no mundo e, obviamente, no Brasil. Sobre este assunto, a gente conversa com o professor da URGS, psiquiatra, doutor Félix Henrique Paim-Kessler. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Eu acertei, doutor? Sim, benzodiazepínicos, está corretíssimo. Só para a gente entender. Os benzodiazepínicos são os calmantes. Né? Sim. São os famosos calmantes da linha do Rivotril, Lexotan, diazepam, são conhecidos, né, que se utiliza para dormir, para ansiedade, e que cada vez mais a gente tem visto que as pessoas recorrem a essas medicações. Agora, a diferença, doutor, nesse caso é que são medicamentos que são muitas vezes prescritos pelos médicos, né? E a gente tem as drogas, que são ilícitas, né? Exatamente. Qual o resultado? Dá para a gente diferenciar os resultados de cada droga e cada medicamento, por exemplo? Sim, vai depender muito do efeito clínico que cada substância vai ocasionar no organismo. Por exemplo, esses calmantes, esses benzodiazepínicos, eles são depressores do sistema nervoso central, assim como o álcool. Então, quanto maior a quantidade consumida, maior, vamos dizer assim, a lentidão, maior a dificuldade de rapidez nos movimentos, na resposta do motorista. Já algumas drogas, por exemplo, a própria cocaína, anfetaminas, elas são estimulantes. Então, o efeito se dá, muitas vezes, no trânsito, quando passa esse efeito principal. E vem o que a gente chama de crash, uma queda, em que vem muita sonolência, cansaço entre motoristas profissionais, por exemplo, condutores de ônibus e de caminhão. Esses tendem a utilizar mais estimulantes. Longas jornadas. Exatamente. Aí o pessoal até vai para o rebite, entre outras coisas. Que são as anfetaminas. Sim. Exatamente. Perfeito. Agora, nesse caso dos estimulantes, eu fico pensando, tem o momento do crash, né? O momento que tem a queda, mas e na hora do estímulo? Isso também não pode gerar um comportamento agressivo? O cara acha que pode fazer uma ultrapassagem, acha que está no Velozes e Furiosos, por exemplo. Exatamente. Sem dúvida, em algumas pessoas, essas substâncias aumentam muito a onipotência e a inconsequência. Ele não tem capacidade de avaliar se ele pode, enfim, bater o carro a 150 por hora. Então, a conduta do motorista se torna muito mais arriscada. Sim. Quero lembrar que você pode participar dessa conversa pelo 9588-2374. Esse é o WhatsApp, você manda a sua pergunta e o Dr. Félix vai poder nos ajudar. Em vista do crescimento dos acidentes provocados por novas drogas no trânsito brasileiro, será realizado em outubro no Brasil e pela primeira vez na América Latina, em um país em desenvolvimento, a T2016, né, a 21ª Conferência do Conselho Internacional sobre Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito. O que deve ser discutido? Ainda mais com essas novas drogas que surgiram, esses químicos, né? Exatamente. Nós estamos, em primeiro lugar, muito orgulhosos em receber essa conferência. É a principal conferência mundial sobre esse assunto de drogas e trânsito. O nosso país é um dos primeiros do mundo em termos de acidentes, inclusive proporcionalmente. É um número gigantesco, em torno de mais de 40 mil pessoas por ano, né, vêm a falecer, fora as outras consequências do tipo invalidez, que podem também ocorrer. Então, essa conferência ela vai falar não só das novas drogas, que tem outras drogas, as metanfetaminas que estão surgindo, drogas de laboratórios, drogas desenhadas, mas também do trânsito em si. Como é que se pode fiscalizar essas drogas, como é que a polícia pode agir, como é que, inclusive, multas, níveis de álcool, tudo que está ligado a drogas e trânsito. Então, com esses mais de 35 países e profissionais, muitos médicos, especialistas,
vão poder debater todas essas questões. Sim, eu fico aqui imaginando, numa dessas discussões, o reflexo, por exemplo, em alterações de leis. A gente teve recentemente a alteração, né, a obrigação da parada do caminhoneiro para que ele não siga jornada dobrada, que ele não dobre o seu esforço, o que muitas vezes motivava o consumo de rebite e outras drogas, como cocaína, entre outras, né? E essas discussões são importantes para que a gente possa mudar não só culturalmente, mas pensar nas legislações. E agora a chegada do drogômetro, né? Tanto se fala. A gente já vai falar sobre isso, mas vamos dar uns dados aqui, doutor. O senhor confirma, por favor. Complementar, a gente espera que essa conferência redunde, de alguma forma, na mudança de leis, né? Isso, nas políticas públicas, né? Em todos os sentidos, não só de saúde, mas também políticas de fiscalização no trânsito, que a gente possa, de alguma forma, ter um impacto e uma mudança para que diminuam essas mortes. Bom, vou pegar o gancho antes de passar os números, então. A questão, por exemplo, da maconha, tanto se discute a descriminalização ou até mesmo a legalização. Usamos o exemplo aqui do Uruguai. O senhor, obviamente, é contrário? Só para te dar uma ideia, nos estados americanos que legalizaram o uso recreativo de maconha. Colorado, Califórnia. Colorado, Washington. Sim. Né? A Califórnia até não é tão... É medicinal ainda. É isso, né? É uso medicinal. Já houve um grande incremento de acidentes provocados pelo uso de maconha. Então, os números estão subindo porque as pessoas estão consumindo mais, estão se preocupando menos. Se é legal, então posso usar no meu carro, posso dirigir. Né? É considerado uma droga fraca, né? Só que a gente sabe que, do ponto de vista de trânsito, a maconha afeta bastante. Sim, importante esclarecimento. Agora sim, os números. O trânsito brasileiro mata 116 pessoas a cada dia e as principais causas são beber e dirigir, excesso de velocidade, negligência em relação ao uso do cinto de segurança e capacete, assim como a ausência de equipamento de segurança para crianças. Onde está aí a presença de outras drogas? O relaxo, como a gente diz também, né, já que a gente estava falando, descriminaliza, por exemplo, no caso da maconha, aí já não bota cinto, já anda de qualquer jeito no carro. São vários fatores. Uma coisa leva a outra. Exatamente. A grande questão é que as pessoas não têm uma boa noção. Assim como antigamente não se tinha uma boa noção do impacto do uso do cinto de segurança, se isso realmente protegia, não se tem uma boa noção, os usuários, assim, os próprios motoristas, do quanto uma pequena dose de um medicamento, um calmante ou da própria maconha pode ou não afetar o trânsito. E como isso não é fiscalizado no Brasil, né? Então, nós estamos iniciando essa prática, então as pessoas não têm essa percepção do risco. E o fato de não ter a percepção de risco é que faz com que as pessoas usem livremente, dirijam sem preocupação e acaba ocasionando os acidentes. Hoje a gente consegue, por exemplo, com o bafômetro, identificar quem consumiu, né, álcool e dirigiu. Talvez alguns acidentes aconteçam e as pessoas não sabem que estavam sob efeito de remédios ou então sob efeito de um entorpecente, né? Muitos. Já que não se tinha como aferir isso, né? Exatamente. Bom, e a gente tem alguns equipamentos aqui que o doutor nos trouxe para nos mostrar. O que nós temos aqui, doutor, para o pessoal entender, né? Quais equipamentos existem e podem identificar presença de drogas no organismo, né? Bom, existem vários tipos de drogômetros, que é o termo que a gente tem utilizado atualmente, né? E praticamente todos eles são utilizados coletando saliva. Então, na gengiva, no dente, em volta de toda a boca, vamos dizer, na língua, e que se coleta essa saliva e depois se coloca em algum dispositivo e que vai aferir, aqui no caso, está escrito cocaína, metanfetamina, alucinógenos, maconha, anfetaminas. Então, a gente tem mais ou menos uma estimativa, pelo menos se está positivo ou não, neste aqui. Sim. Já outros aparelhos um pouco mais sofisticados, que tem, então, como esse aqui que vocês estão vendo, tem várias marcas, inclusive, se utiliza, da mesma forma, então tem uma espécie de um chip em que se coloca esse mesmo, vamos dizer, PET, em que aí o aparelho tenta aferir a quantidade de droga. Também com a saliva. Também com a saliva, né? E que vai, então, de alguma forma, aferir essa quantidade. Sim. Assim como o bafômetro, né? Nos dá uma estimativa. Sim, o bafômetro, eles geralmente, eu já parei em balada segura, e eles explicam,
né, que há um período, tem variação entre o tamanho da pessoa, eles perguntam se a pessoa, por exemplo, consumiu algum alimento. Existem essas pequenas variações, né? E aí pode dar, por exemplo, uma janela, né, dizendo, ó, de tanto e tanto as horas, tu dormiu 8 horas bem, te alimentou bem, não vai acusar no outro dia, por exemplo, a presença. No caso do drogômetro, por exemplo, quem consumiu alguma droga uma semana e for parado uma blitz, mas não consumiu durante aqueles dias posteriores, vai aparecer? Algumas drogas ficam por bastante tempo no organismo. Sim. Né, e continua, às vezes, fazendo efeito. A própria maconha, se o consumo é crônico, o indivíduo pode parar e ficar mais de 10 até 20 dias positivo na urina, por exemplo. Sim. Ou, eventualmente, até coletando o suave com a saliva, pode dar positivo. Sim. Provavelmente numa dosagem já um pouco mais baixa, né? Claro. Porque, enfim, ela se acumula nas gorduras e vai decrescendo ao longo do tempo. Perfeito. Né? Mas outras drogas, aí vai depender do perfil da droga, quanto tempo mais ela se acumula. Né? Perfeito. Bom, em 2013, morreram nas estradas brasileiras, nossa, o número é assustador, é número de guerra mesmo, 42 mil pessoas, 266. O que significa que 21 mortes para cada 100 mil habitantes. 24% das vítimas tinham entre 20 e 29 anos. Esse público é o mais vulnerável, a gente pode chamar de grupo de risco, de alguma forma, ou um target mesmo? É o grupo que geralmente utiliza um pouco mais de drogas. Né? A gente sabe que quanto mais jovem, maior a prevalência de uso de drogas. Né? E que tem um impacto emocional muito grande também, perder um jovem no trânsito. Isso não quer dizer que alguém com 40 ou 50 anos que falece no trânsito também não vai ter um grande impacto na família, né? Às vezes é um pai de família, um arrimo de família, mas os jovens, sem dúvida, têm um apelo um pouco maior. Mas a gente tem perdido pessoas de todas as faixas etárias e as drogas vão mudando de acordo com a faixa etária. Então, se a gente tem maconha no início da idade adulta, depois vem a cocaína, com 40 anos nós temos muito uso de álcool, depois uso desses calmantes, benzodiazepínicos. Então, as drogas, elas permeiam quase todas as faixas etárias. Sim. Agora, sabendo que nós temos o bafômetro, nós temos vários tipos de drogômetro, porque a legislação brasileira é tão forte em relação ao álcool e ainda a gente está caminhando lentamente, né? Não há agravantes para quem está sob efeito de drogas ilícitas, por exemplo, né? O pessoal testou em março, São Paulo, aqui testaram, parece, abril, março desse ano, mas não se falou mais a respeito, ainda está em fase de teste. Por que tem tão devagar se a presença é tão forte na cultura brasileira? Exatamente. Na verdade, no mundo todo, houve um atraso muito grande, se direcionou muito a visão para o álcool, porque se sabe que a distorção do comportamento é um pouco maior, na maior parte dos casos, e porque a prevalência de consumo também é maior. E temos que correr atrás do prejuízo. Nosso centro de pesquisa é um dos principais, talvez hoje é o principal centro de pesquisa, que estuda exatamente essa questão para acelerar esse processo. Sim. Nós não podemos mais tolerar, né, tantas mortes que estão ligadas claramente ao consumo da substância. Talvez porque o álcool seja lícito e aí se consome mais, tanta propaganda na TV, né, estimulando a gurizada, né, com pagode, mulher, tudo que a gurizada gosta, boleiro, futebol, pegam todos os ícones, né, rock and roll, música e tudo mais, e aí poucos falam sobre maconha, poucos falam sobre cocaína. E aí parece que não existe. Seria um pouco isso? A legislação acredita que só por ser lícito ninguém vai consumir? Eu não sei bem o que os legisladores acreditam. O fato de a gente não ter dados dificulta muito a discussão. Verdade. Então, vamos dizer, a intenção é poder trabalhar em cima das evidências. Né? Sim. A medicina e as políticas públicas, hoje em dia, trabalham muito em cima de evidências. Se não há evidências, fica muito uma discussão ideológica. É isso que a gente quer mudar a partir de agora. Nós vamos trazer dados e aí a ideologia morre. Contra fatos e números não há argumentos, né, doutor? Exatamente. Bom, eu quero agradecer a presença, agradecer por ter aceito o nosso convite e propor esse debate agora mais a fundo, porque não quando chegarmos ao período de férias, né, feriado,
A gente tem um agora, mas daqui a pouco tem as festas e tudo mais, e a gente sabe, por exemplo, o Banco de Sangue, o Hemocentro, Rio Grande do Sul, intensifica, né, a sua campanha próximo ao Natal, feriadão, o pessoal vai pegar a estrada, e aí, consumo de álcool, drogas ilícitas, eu acho que a gente poderia voltar a essa discussão, então fica aqui o convite, doutor. Muito obrigado. Hoje mesmo é um dia crucial, né? Exatamente. Início de feriadão. A gente está vendo imagens sexta-feira, nesse momento, o pessoal tem que estar atento, né? Com Se bastante. usou álcool, fez o Pois happy hour, dá uma segurada, não vai dirigir e deixa para amanhã. Olha só, doutor, presta atenção, quantas pessoas estão pegando a freeway nesse momento em direção ao litoral. Se uma delas tiver doidona, olha o estrago que pode acontecer aí, em segundos, né? Exatamente. Espero que não aconteça, espero que a gente tenha um final de semana, um feriado de paz. Também estou na torcida. Obrigado, doutor, seja sempre bem-vindo, doutor Félix. Muito obrigado pelo convite.